Oi, pessoal, já vamos começar o programa. Deixa eu consertar aqui. Gisele já vai falar. Hoje a gente começou muito em cima da hora. Oi, gente, de volta por aqui com a nossa programação. Agora são 3 horas e 58 minutos, virou 3 e 59, começando aí 1 minuto antes do nosso bate-papo no Boteco, porque o assunto de hoje está bem interessante, a continuação da semana passada. Tem muitos testemunhos aqui para compartilhar com você, né, Natasha? Boa tarde, Gisele, boa tarde, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez com alegria, né, para fazer esse programa que é maravilhoso e que cresce a cada dia, né, Gisele? Verdade, e é sempre uma alegria ter você com a gente, viu? É um prazer muito grande. Os ouvintes gostam bastante também da sua companhia aqui, então seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, gente. E o tema de hoje é a continuação do programa passado. Vamos falar ainda mais um pouquinho sobre infidelidade conjugal e abordando aspectos que a gente não deu conta de abordar na semana passada, porque teve muita participação. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão confiando suas histórias para a gente e compartilhando. É muito importante receber essas histórias, porque aí a gente vai organizando o tema do programa com base nisso. Então, muito obrigada. Para o pessoal que está acompanhando pelo meu Facebook, compartilha esse vídeo, convida as pessoas para escutarem, que no programa de hoje a gente vai abordar outros aspectos sobre a infidelidade conjugal, e é um tema bastante pertinente, né, Gisele? Quantas pessoas que entraram em contato conosco passando por essa experiência, é uma experiência dolorosa. Com certeza. Então, nós estamos aqui para contribuir com as pessoas, para que todos que passam por essa experiência possam passar de uma maneira mais leve, né? De uma maneira onde ela consiga superar, e a gente vai falar de superação hoje também. Afinal, os testemunhos de hoje estão bem chocantes, podemos dizer assim, não é? Bem tristes, não é? Afinal, a infidelidade vem de todos os lados. É isso mesmo. A gente tem visto que a infidelidade hoje, ela é tanto os homens quanto as mulheres estão cometendo a infidelidade. Durante muitos anos era bem típica do masculino, né? Bem típica do comportamento do homem. E agora as mulheres estão praticando muito a infidelidade. Então é um tema que a gente precisa sim conversar, pensar, repensar e tirar aquele estigma de que não é perdoável, de que o mundo acabou por causa de uma infidelidade, porque nós vemos muitas histórias de suicídio, de assassinatos, de crimes, de brigas em função da infidelidade. Então é um tema que precisa sim ser muito falado para ele ser ressignificado. Realmente não é um assunto fácil, quem passa por isso sabe da dor, não é? E quem nunca passou, imagina como pode ser. E nós falamos aqui no programa passado que a infidelidade, ela causa a dor muito semelhante à dor do luto. Então é uma dor muito profunda, sim, e nós precisamos falar mais sobre esse tema para ressignificar. O Everson Hoffman está participando aqui pelo Facebook, Gisele, está dizendo assim: segundo pesquisas, as mulheres estão traindo mais que os homens. O Everson, eu realmente não vi nenhuma pesquisa onde as mulheres estão traindo mais, mas o número de mulheres que traem cresce bastante. Então é um tema, sim, que a gente precisa falar bastante. E, Gisele, antes de começar especificamente o programa, eu estava hoje conversando com uma pessoa e nós estávamos falando o quanto é difícil hoje ter autocontrole para qualquer coisa. Porque nós temos hoje uma liberdade enorme, nós temos uma disponibilidade de escolhas muito grande. Então, ter o autocontrole é muito difícil em todos os aspectos. No consumo, e o sexo, ele se tornou um produto de consumo. E também o sexo, ele está citando a fonte aqui, o Everson está citando a fonte aqui,
Ashley Madison, site de relacionamento extraconjugal. A gente vai falar sobre internet hoje. Mas a questão do sexo, ele virou um produto de troca, ele virou um produto comercial. Antigamente, durante muitos anos, o sexo ficou muito... O comércio do sexo era associado somente às prostitutas, mas hoje a gente tem uma infinidade de alternativas para se consumir o sexo. Então, a pornografia disseminada, nós já falamos de pornografia aqui também, primeiro programa. Então, ter o autocontrole tem muito a ver com esse aumento. A dificuldade de ter autocontrole tem muito a ver com esse aumento dos casos extraconjugais. Por isso que é importante ter o autocontrole para não cair nessas ciladas, porque não é porque está sendo oferecido que você tem que aceitar. Exatamente, isso aí. Não é porque está disponível que você pode aceitar. E tem uma frase que eu escuto muito que é a seguinte: eu mereço ser feliz, vida é para ser vivida, e aí a gente se embola um pouquinho com esse excesso de liberdade. É isso aí. E pode procurar felicidade onde for, mas esse vazio que a maioria das pessoas sente no coração não é a falta do dinheiro, de um amor, de nada, é a falta de Deus mesmo, porque é só Ele que pode preencher esse vazio do nosso coração. Exatamente, Gisele. A gente tem percebido que as pessoas que procuram a infidelidade, quando elas procuram para se vingar ou para anestesiar uma dor, preencher um vazio interior, elas acabam ficando ainda mais doentes. Então, realmente é preciso repensar. Eu recebi muitos depoimentos, principalmente de mulheres que procuram infidelidade para se vingar. Às vezes nem é para se vingar de uma infidelidade que o marido cometeu, mas de um maltrato que o marido tem. Nós falamos na semana passada, né? Sobre a agressividade. O marido era muito agressivo e aí a mulher procurou... encontrou, não é? Então, esse comportamento de cometer a infidelidade para se vingar ou cometer a infidelidade para preencher um vazio interior, uma carência, é uma cilada, uma ilusão. Assim como é ilusão comprar demais sem ter necessidade, comer demais sem ter necessidade, beber demais, uso de drogas. Então, o sexo está muito aí, não é? E só uma curiosidade, antes da gente começar efetivamente os depoimentos, a Associação Americana de Psiquiatria já estuda, na próxima revisão existe um catálogo de doenças psiquiátricas. Então, na próxima revisão, eles já estudam a possibilidade de colocar o vício em pornografia como uma doença psiquiátrica. Nossa. Então, já tem obesidade, já tem droga, já tem álcool. A pornografia, ela está entrando também, o vício no sexo também está sendo considerada uma doença de compulsão. Um assunto tão pouco falado e que ocorre todos os dias. Que ocorre com muita frequência, é isso aí. Muito bem, gente. 4 e 6, o programa de hoje vem falando sobre infidelidade conjugal, segunda parte. E, Natasha, temos 3 testemunhos aqui, a gente gostaria de compartilhar com os ouvintes. Vamos lá. O primeiro diz assim: Natasha, infelizmente sou prova viva de infidelidade e sofrimento nesse assunto. Tanto de avô, pai, marido, tios, enfim, uma vida cercada de infidelidade. Mas superei, sofri, mas aprendi na fé. Me libertar do sentimento de mágoa, do ódio, da vingança, da dor, ficaram as cicatrizes, mas saradas. Hoje sou liberta de todo sentimento pela pessoa, de mal ou bem. Fácil não foi, mas venci. Beijos. Essa aqui é uma superação. Um depoimento muito forte, né? Ela participou da infidelidade com o avô foi infiel com a avó, o pai foi infiel com a mãe. E ela teve um marido que foi infiel com ela. E sem falar dos tios que foram infiéis com as tias. Nós temos um programa que nós fizemos aqui sobre o ciclo da autossabotagem. E nesse programa a gente fala sobre essa questão de repetir comportamentos dos nossos antepassados. Então ela acabou procurando um marido como pai, como um avô, né? Sem querer, não é? Sim, é inconsciente, é um comportamento inconsciente. Verdade. Próximo diz assim: eu sofri muito com a infidelidade do meu pai, porque a minha mãe ficou muito doente
e eu fiquei com muito ódio do meu pai. Depois que tudo aconteceu, nossa vida se tornou um verdadeiro inferno. E eu não confio em homem nenhum, por isso não consigo firmar relacionamentos. Vamos para o 2, quer dizer, para o terceiro. Gisele, o pessoal do Facebook tá pedindo pra você falar um pouquinho mais alto. Vou tentar, gente. Melhorou aí? Porque aqui parece que tá bem alto, né? Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá, terceiro. Pergunta se tá ótimo agora. Tá, vai dando feedback pra gente aí, Vicente, vê se o áudio tá bom. Vamos lá, diz assim, Natasha, o que aconteceu na minha família foi muito ruim para mim. Quando minha mãe descobriu que meu pai saía com outras mulheres, ele me chamou para conversar e me contou todos os detalhes da relação de homem e mulher que ele tinha com a minha mãe e com as namoradas dele. Foi horrível ouvir aquilo tudo. Não sei até hoje porque ele quis me contar os detalhes. Só sei que eu fiquei com muita raiva da minha mãe por não separar dele e com nojo do meu pai. Hoje eu tenho 19 anos e moro sozinha. Sigo minha própria vida. Eles continuam juntos e vivem brigando. Que situação, Natasha? Gisele, tanto o segundo quanto o terceiro depoimento, o envolvimento dos filhos nessa experiência extraconjugal dos pais. Então, isso é muito danoso para a saúde emocional dos filhos. Então, você acha, na opinião aí, deve privar os filhos disso? Então, os filhos precisam sim ser preservados. Filho continua sendo filho do pai e da mãe. O marido e a mulher, né, o esposo e a esposa, eles podem até deixar de ter esse relacionamento, mas eles continuam sendo pai e mãe. Quando o casal envolve os filhos na relação, por exemplo, esse pai que chama a filha e conta detalhes do relacionamento sexual dele com a mãe e com as namoradas. Isso é extremamente danoso para a saúde emocional dessa filha. Imagina também pela idade que ela tinha, talvez, na época. Sim, e ela fala que ela tem 19 anos, né? Muito novinha, já mora fora de casa, muito novinha. E aí, o que acontece? Quando o casal, ele envolve os filhos nessa experiência extraconjugal, normalmente o que o casal faz? A parte que é traída, ela quer colocar a outra parte que traiu como um vilão, não é? Então ela quer que os filhos a defendam, a protejam. Isso é muito ruim porque você está tirando o direito do teu filho de ter pai ou mãe. Então, filho não pode dar pitaco no relacionamento do casal. Filho não tem que contribuir com a vida do marido e da mulher. Filho não tem que dar opinião com a vida do casal. Filho tem que ser filho. Quando os pais envolvem os filhos nessa briga, eles tiram os filhos do papel de filho, do cargo de filho. E colocam o filho como amigo. Filho não é amigo, filho é filho. Então isso é extremamente danoso porque esse filho, ele vai ter a sensação também de ter perdido o pai ou a mãe. E ele pode ter muitas dificuldades para se relacionar, como o segundo depoimento fala, para se relacionar com outras pessoas. Começa a achar que... Ela disse que não confia em nenhum homem. Isso aí. Então o que ela faz? Ela generaliza. Se o pai dela, que é o homem ideal, que é a referência de homem na vida dela, se ela participa desse caso extraconjugal, ela perde a referência masculina dela. E aí ela deixa de acreditar nos outros homens, porque o homem que ela mais amava cometeu adultério, então ela deixa de acreditar nos outros homens. E isso é bastante comum. Então, para os pais, os adultos que hoje estão passando por essa experiência de relacionamento extraconjugal, tenham responsabilidade, não envolvam seus filhos. Tem pai e mãe que pede opinião para o filho, que conta como aconteceu, como foi nesse terceiro depoimento. E isso é extremamente constrangedor. O filho tem que ficar no papel de filho e pai e mãe tem que ficar no papel de pai e mãe.
E os filhos têm que entender o seguinte, que eles têm que entender, não, eles têm que sentir, mais do que entender, eles têm que sentir que eles continuam tendo pai e continuam tendo mãe. Eles não perderam o pai e a mãe. Então, eles não podem tomar partido. E outra coisa que eu quero dizer aqui, Gisele, nos relacionamentos extraconjugais, vou repetir, porque na semana passada a gente falou disso, nem sempre a pessoa que comete o adultério é o único responsável. Então, às vezes, o relacionamento extraconjugal aconteceu e a responsabilidade é do marido e da mulher, é do casal. No caso aqui, então, Natasha, como lidar com os filhos? Não deve envolvê-los para que tomem partido, né? Não tem que pedir opinião para filho, não precisa contar detalhes para os filhos e não pode denegrir a imagem do outro. Entende? Então, não pode xingar, falar mal do outro, de quem traiu, né? De quem foi o infiel. Porque nós somos metade o nosso pai, metade a nossa mãe. Então, se eu falo para o meu filho que o pai dele não presta, eu estou falando para o meu filho que metade do meu filho não presta. Verdade. E quem somos nós para julgar? Nós não podemos julgar. Eu sei que dá muita raiva, que tem toda aquela questão emocional que nós já falamos, é uma sensação terrível. Eu recebi muitos depoimentos de pessoas que foram traídas e depoimentos muito raivosos, depoimentos muito agressivos, com vontade de se vingar. Então, essa raiva, ela precisa ser tratada. E quem tem filho não pode transferir essa raiva para o filho, não pode querer que o filho tenha raiva do pai. Teve um dos depoimentos que eu recebi, Gisele, que a mãe foi traída e ela proibiu o filho de ficar com o pai. Então, legalmente isso é impossível, ela nem pode fazer isso. Mas o maior prejuízo é emocional. Emocionalmente, ela está causando um dano muito grande no filho dela. Às vezes, não tem como deixar de transferir essa raiva, não é? Mesmo que o filho comece a achar que o pai é o errado e tal, naquele momento ele pode até ter raiva do pai ou da mãe, mas ele tem que entender que é pai, que é mãe, Isso. E que ele não pode dizer agora eu não quero nem saber, não quero nem que ele seja mais o meu pai, não tem como, né? E aí, por que ele sente essa raiva? Porque por trás da raiva existe uma sensação de desamparo. E agora eu perdi meu pai, ou agora eu perdi minha mãe. Então, ou aquele exemplo que eu deixava agora, meu pai era meu exemplo. É o luto. É o luto que eu falei no programa passado. Você cria uma expectativa com relação à pessoa. E aí a pessoa vai e te engana. Porque o que dói na infidelidade é ser enganado. E aí a pessoa vai e te engana. Então o filho, ele também tem a mesma sensação de ter sido enganado. Por isso que quando ocorre uma situação de infidelidade no casamento, a parte que foi traída, vamos falar assim, a parte que foi traída não pode denegrir a imagem da outra parte para o filho. De forma alguma. Muito pelo contrário, pode até falar, olha, o papai ou a mamãe cometeu um erro, cometeu um engano, mas ele continua sendo seu pai ou sua mãe. Isso aí, muito bem. Ela chegou um depoimento aqui, ela diz assim, sofri depressão 20 anos pela traição que vi minha tia, irmã, da minha mãe, mas superei. E tudo vai em paz, mas não consigo confiar em parente mulher nenhuma. Meu ex me traiu com a irmã da minha mãe, ou seja, tia. Então, ela passou 20 anos de depressão por conta disso, e agora ela não confia em nenhuma mulher mais da família. Então, ela ainda não se curou. E confiar, vou falar para essa ouvinte em especial, confiar é uma decisão. Você escolhe confiar. Confiar é correr risco.
Você não tem garantias. Confiar é correr o risco. Então, confiar é você tomar a decisão de confiar. Não tem nada que a outra parte possa fazer para que você possa confiar nela. E não porque foi uma que fez isso com ela que Que todas vão fazer, mas a gente generaliza. É uma defesa da nossa mente, da nossa psique. Porque não sarou ainda, como você disse, né? Não sarou. Como o segundo depoimento que você leu hoje, da filha que, por causa da infidelidade do pai, não consegue confiar em homem nenhum. Uhum. Então, isso é uma generalização, um mecanismo de defesa dela. Ela pode trabalhar para que ela tenha uma vida mais leve. Porque com certeza isso pesa a mente dela. Né? Pesa a mente. É uma pedra na mochila. Isso, é a pedra na mochila. E sabe o que é interessante? É muito interessante que quando você coloca na balança, eu não vou confiar, então você sempre pé atrás com aquela pessoa. Tudo bem, é uma opção sua. Você não quer sofrer. Mas você está abrindo mão de viver um amor que é tão gostoso. Uhum. Então, se você se joga para viver um amor, para viver aquela experiência que é uma delícia, namorar é muito bom, se você se joga, você está correndo risco. Mas você vive aquele prazer de ter alguém, de compartilhar, que é muito bom. Mas se você fica com o pé atrás, tudo bem, você corre menos risco. Porém, você também usufrui menos do amor. Isso aí, vamos lá? Segundo depoimento, quer dizer, segundo não, quarto depoimento, diz assim: sou casada, mas meu marido é um homem frio e às vezes muito ignorante. Eu comecei a usar as redes sociais para conversar com outros homens que moram distantes e eu me sentia amada. Eles me elogiavam e era muito bom para mim. Até que um dia eu decidi me encontrar com um desses homens, no qual eu conversei por mais tempo e criamos uma intimidade. Sempre que eu me sinto mal, eu me encontro com ele. Usa a internet para poder preencher esse vazio que a relação conjugal dela apresenta, né? O marido é agressivo e aí, como ela não toma uma decisão para melhorar a relação com o marido, olha como as pessoas fazem isso. As pessoas ficam anos em relacionamentos abusivos, nocivos, doentios, e aí busca o relacionamento extraconjugal como uma muleta para resolver aquilo ali. Mas não encara a relação atual para resolver. Não procura uma terapia de casal, não procura conversar, dialogar. A situação. Pois é, esses casais, eles ficam protelando o problema. Tem um outro que diz bem parecido, é assim, ó. Eu amo meu marido, mas eu tenho necessidade de ter relações sexuais com outros homens porque o meu marido não me satisfaz. E eu gosto de ter encontros com pessoas diferentes. Eu costumo usar as salas de bate-papo, não uso os aplicativos de relacionamento pois não quero mostrar minha identidade. Natasha, as redes sociais facilitam a infidelidade, né? Então, vamos falar de internet e redes sociais agora. As redes sociais facilitam muito a infidelidade, porque eu não estou olho no olho. Eu não estou me comunicando olho no olho. Esse depoimento aí, ela fala que vai para a sala de bate-papo. Na sala de bate-papo, no WhatsApp, no Messenger, no direct do Instagram, enfim. Ali você não tem o olho no olho. Então as pessoas têm mais coragem para se expressar. E outra coisa, elas não se expõem, porque muitas pessoas usam perfil fake. Então elas não se expõem. Então elas vivem a experiência, mas elas não, sem precisar se expor. E teve um depoimento aí que a moça falou que já saiu com um dos rapazes que ela se comunicou, né? Então as redes sociais, sim, elas facilitam muito a comunicação entre as pessoas. E aí, Gisele, se você tem a oportunidade, se você tem o perfil, né? Se você tem disponibilidade, se você tem oportunidade e você tem um perfil para isso, como nesse último depoimento, ela falou que ela
embora esteja feliz com o marido não a satisfaz e ela gosta de ter vários parceiros. Ela tem todo um perfil para isso. E tá vivendo uma ilusão também. É uma ilusão, sim. É uma ilusão. Então, tudo na rede social é uma ilusão. A foto é montada, tudo é uma ilusão. A própria pornografia é uma ilusão, a gente já falou muito disso. O relacionamento com garotos de programa ou com prostitutas também é uma ilusão. Então, tudo isso é uma fuga da realidade em busca do prazer. E quanto risco corre, não é? De doenças, né? Gisele, foi ótimo você falar isso. É impressionante o número de casais que estão adquirindo doenças por conta de relacionamento extraconjugal. Imagino. Então, nós temos uma variedade enorme de doenças que podem ser adquiridas no relacionamento extraconjugal e as pessoas ainda assim não se preservam. Vão para o relacionamento extraconjugal sem se preservar, não pensa no parceiro, não é? No outro parceiro. Então, precisa sim ter mais responsabilidade com a vida do outro e com a própria vida. O negócio é o seguinte, que nem hoje, nem no passado, nem nos tempos de Jesus, quando as pessoas tinham um relacionamento extraconjugal, nunca foram e nunca vão ser felizes. Porque não é a orientação que Deus deu. Ele deu um parceiro. Para que ele já sabia que um já ia ser difícil, mas para quê? Procurar outras alternativas para satisfazer uma situação que vai ser uma ilusão, que vai te causar mais problemas. Se tiver filhos, vai causar mais problemas ainda, não é? Então, por que, se o seu casamento está com dificuldade, se você está com problema com seu marido ou sua esposa, da relação sexual ali, por que não procurar um tratamento? Pois já que tem essa alternativa. Quando o casal se une e eles combinam entre si uma relação monogâmica, significa que é um acordo entre o casal. Então, eu já falei aqui no programa do Amor Romântico que é natural que o casal se ame e tenha desejo sexual por outra pessoa. Mas se você tem um relacionamento que pressupõe a monogamia, a fidelidade, a pessoa tem que aprender a administrar esse desejo sexual que tem por outra pessoa. Então, quando você tem uma relação conjugal que pressupõe a fidelidade e você comete a infidelidade, você está sendo desonesto. Isso é uma desonestidade. Consigo mesmo e com o outro. Então, ninguém é obrigado a ter um relacionamento monogâmico. Ninguém é obrigado a ficar casado. Ninguém é obrigado a casar. Hoje em dia, ninguém mais é obrigado a casar. Mas se casou e fez o acordo, precisa ser cumprido o acordo. Quando esse acordo é descumprido, tem muitas perdas envolvidas. Então, a gente sempre pode escolher. Escolha viver bem. Escolha viver bem. Faça boas escolhas para você. Escolha viver bem. Seja solteiro ou casado, escolha bem. Né? Oriente-se. Tem vários sites bons de orientação. Tem a Natasha como coach para orientar. Tem a palavra de Deus para buscar orientação. Isso. Então, eu estava até comentando, a gente erra por ignorância, por falta de conhecimento, ou por rebeldia. Ou por rebeldia, isso aí. Porque não quer fazer o certo. Não quer fazer o certo. Então, assim, nós precisamos fazer escolhas. Se você escolhe uma coisa, pressupõe que você vai deixar de fazer outra. Não dá para fazer tudo. Vai ter consequências. Vai ter consequência. Boas ou ruins, né? Tem vários testemunhos chegando por aqui. Dá tempo de a gente fazer, né? Vamos estender um pouquinho. Vamos lá. Pode fazer. Vamos lá. Diz assim, boa tarde, minha mãe se separou do meu pai depois de 30 anos de casados, pois ela sofreu esses anos todos com traição, maus tratos, etc. Hoje ele está doente, tem a idade bem avançada, ela também está doente,
o que nós filhos, e eu pergunto, o que nós filhos podemos fazer diante dessa situação? Os filhos, eles podem e devem tomar conta dos pais quando os pais não têm mais condição de cuidar sozinho de si próprio. Enquanto os pais forem independentes, enquanto os pais puderem cuidar de si, não é papel do filho cuidar dos pais. Então, compreender isso gera muito equilíbrio na família. No depoimento, Gisele, o pai e a mãe ainda moram juntos ou Não. eles estão separados? Uhum. Cada um agora vive a sua vida e ele doente, ela também. Uhum. Pelo que entendemos aqui, né? Se eles optaram em viver separados, os filhos vão cuidar dos pais separados. Dando o mesmo amor, sem julgamento. Ali fala que foi o pai que traiu a mãe, né? O pai que foi infiel com a mãe. Então, esse pai, ele merece tanto amor quanto essa mãe. Ele merece tanto cuidado. Não, menosprezar de jeito nenhum. Não vai ajudar nessa situação. Né? Filho não pode julgar pai e mãe. O filho, ele tem que ser grato ao pai e à mãe eternamente, independente de como esse pai foi, como essa mãe foi, porque o pai e a mãe lhe deram a vida, que é o que ele mais precisa. Aquilo que é mais importante. Então, o filho vai ser sempre devedor de pai e mãe. Filho nunca é credor de pai e mãe. Mesmo quando ele tem um pai terrível, uma mãe terrível, mesmo quando foi abandonado, não importa. Filho é sempre devedor de pai e mãe, porque ele deve a vida. E por mais que ele faça pelos pais, ele nunca vai conseguir pagar a vida que ele tem. Então, os filhos devem cuidar dos pais sem julgar. Nós já aprendemos aqui que a infidelidade, muitas situações que levam à infidelidade não é mau caratismo, não é por isso. Existem muitas dificuldades, muitas carências, muitas crenças limitantes envolvidas na infidelidade. As pessoas buscam caso extraconjugal porque não conseguem lidar com o vazio interior, porque não conseguem lidar com o instinto. Nós ainda somos muito mais animais do que seres humanos, né? Nós somos muito instinto ainda. Então, o que leva as pessoas a cometer a infidelidade? O vazio interior, a carência, a sensação de solidão, o instinto, um transtorno sexual. Esses são os motivos. Então, nós não podemos julgar. A gente tem que sempre olhar para essa pessoa que descumpriu o combinado, para essa pessoa que foi desonesta, a gente precisa olhar para essa pessoa e entender o que está levando essa pessoa a fazer isso. E sempre pensar, né? Gostaria de viver essa situação? Não é? Colocar no lugar do outro é importante. A começar por muito mim, importante. Eu quero que o outro tenha. Isso aí. Isso aí, Gisele. Olha, tem uma participação que diz assim, ó. Ela disse que o programa teve algumas situações que chamou muita atenção dela, porque ela sofre calada e chega a muitos momentos que a única coisa que vem à cabeça é que ela é inútil. Ela tem 17 anos de casada e a vida é parecida com os relatos que ela ouviu aqui. Ela não acredita que pode existir alguém que possa fazer ela feliz. Ela é muito carente devido à vida que já teve, né, trazendo aí da infância, mas devido a ser carente, ela acaba privando, porque também é desconfiada devido ao que já passou. Ela tem 31 anos e 17 de casada. Então, deixa eu explicar uma coisa para todos os ouvintes. Esse depoimento foi excelente. A nossa experiência do passado fez com que a gente é hoje. Fez a gente ser o que a gente é hoje. O que nós seremos daqui a alguns anos, o nosso futuro depende do que nós fazemos hoje. Então, todo trauma passado, toda experiência vivida no passado tem que ser ressignificada. A gente tem que olhar para trás e dar um novo significado para aquela experiência, para que a gente tire essa pedra da mochila, né? Para que a gente tire esse peso e possa seguir de agora em diante com plenitude e felicidade. Isso é possível. Não importa qual foi o trauma que você viveu no passado.
Traumas como abuso sexual, violência, agressividade, bullying, tudo isso pode ser ressignificado e pode ser superado. Nós somos pessoas incríveis. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Então nós somos pessoas incríveis, nós somos espetaculares. Nós somos demais, Gisele. Somos. E às vezes a gente se perde, se distrai e acha que nós somos inúteis, como ela coloca ali. Ela só tá achando que ela é uma inútil porque ela tá olhando só para um caminho, ela precisa olhar para outros caminhos. Por isso a análise, a terapia é tão importante. Porque na terapia a gente descobre como nós somos poderosas, iluminadas, como nós temos luz, como nós podemos progredir, como nós podemos sair da dor, do sofrimento. Então, não fique presa ao passado, ela está presa a uma experiência do passado. Ela precisa olhar para o passado com amorosidade, dar um novo significado para essa experiência, para que ela se livre desse passado e deixe que essa energia dela de amor, de abundância, de prosperidade, que isso flua nela, porque ela tem essa energia dentro dela. Então ela tem que lembrar que ela é filha do Pai. Isso aí, cheia de luz e não é inútil, não é? Não, nenhum de nós não somos inúteis. Muito bem. Olha que interessante, Natasha. Isso aqui é só pra gente ficar ainda mais felizes com este programa. Ela diz o seguinte, dando boa tarde pra gente, ela diz que gosta muito deste trabalho, dos conselhos que nós trazemos aqui no programa. Ela tem 16 anos, ela ama ouvir o Bate-Papo Novo Tempo. Ela diz que usa os conselhos para enfrentar dificuldades. Não é casada, mas gosta de ouvir para ter um bom casamento no futuro, pois ela vai usar os conselhos. Ai, que legal, 16 anos, 16 que bom, anos. Né? Fabi, um beijo para você. Sabe que eu sempre também busquei extrair o máximo das coisas e isso contribuiu muito para a formação do meu caráter até hoje. Então, Fabi, é isso aí mesmo, busque os conselhos, vai dar tudo certo, mesmo que as dificuldades faz parte da vida. Sim, as dificuldades sempre vão existir. E olha, Gisele e Fabiola, né, o nome dela? Isso. Fabiola, toda vez que a dificuldade aparecer, agradeça a Deus pela dificuldade, porque ela é sua oportunidade para você perceber o quanto você é potência. Isso aí. Vamos lá, a gente precisa fechar esse assunto, então essas duas perguntas não podem ficar de fora. Então vamos fechar. É muito assunto, né? Tem alguma infidelidade que dói mais? Tem, Gisele. A infidelidade que dói mais é aquela onde a frustração é maior. Então é aquela que você nem desconfia. Você não imagina, então é um choque. Essa é a infidelidade que dói mais. Eu recebi vários depoimentos onde o cônjuge dizia assim, eu sempre percebi que ele olhava muito para as mulheres, eu sempre imaginei que ele faria isso. Então essa é aquela esposa que já sabe mais ou menos que o marido tem essa tendência, mas aqueles depoimentos, aquelas experiências onde você não imagina, não passa pela sua cabeça que o outro está cometendo a infidelidade, esse dói mais, porque a frustração é muito maior. Você idealiza uma pessoa e aí, de repente, você se depara com uma pessoa fazendo aquilo que você nunca imaginou que ela fosse fazer. Então, esse choque é muito maior e então dói mais quando você não imagina. Mas é possível, então, superar a infidelidade conjugal? É possível superar, sim. A infidelidade conjugal é um dos problemas que o casal passa. Nós somos uma cultura que a gente supervaloriza o adultério. O que eu quero dizer com isso? A gente percebe casais que toleram muitas coisas ruins, tão ruins quanto o adultério, mas o adultério é intolerável. Entendeu? Então, o adultério ele precisa ser ressignificado. Existem muitos casais que quando conseguem superar essa experiência de infidelidade, eles ficam muito mais unidos, a vida sexual deles melhora muito. Agora, para superar a infidelidade, os dois precisam estar dispostos
a refazer o casamento. Então precisa ter muita conversa, precisa ter um acordo, precisa ter honestidade. A verdade do sentimento tem que estar presente. Então eu já atendi situações onde a parte infiel não quis comentar o assunto, mas quer continuar a relação. Vai continuar, mas vai continuar com o problema. Então, o problema precisa ser esmiuçado. Tem que pegar o problema, botar ele na mesa, falar dos sentimentos. Lembrando, gente, que o casal, ele tem que dialogar e não duelar. Então, se o casal quer refazer um casamento, como é que a gente faz o diálogo? Falando do próprio sentimento. Então, a esposa vai falar como ela se sente, o marido vai falar como ele se sente, todas as perguntas precisam ser respondidas e aí o casal consegue se refazer. É claro que às vezes o casal consegue refazer sozinho, às vezes consegue se refazer a partir de uma terapia de casal. Então, o casal pode buscar ajuda e deve buscar ajuda. Porque nós, Gisele, nós não sabemos amar ainda. O nosso amor é muito infantil, o nosso amor é possessivo, é controlador. Então, nós não sabemos amar, a gente está aprendendo a amar. Mas é tão legal quando a gente se coloca como crianças na escola, né? Abertos ao amor, abertos às experiências, aberto ao diálogo, aberto a falar de si, aberto a ouvir o outro, aberto a respeitar a diferença do outro. Então é assim que se faz a relação, é uma construção. Então é possível superar sim. A família é uma entidade muito importante na nossa sociedade. Nós precisamos sim resgatar o amor da família, o respeito, a convivência. Se nós tivermos famílias saudáveis, felizes, amorosas, nós teremos um bairro amoroso, uma cidade amorosa, um estado amoroso, profissionais amorosos, e é isso que a gente precisa. Então, a gente precisa sim recuperar a família, valorizar a família. A família é uma instituição muito importante, muito poderosa, para que a gente faça desse mundo um mundo melhor, um mundo mais saudável, com menos violência e mais amor. Isso aí, mesmo que você tenha cometido esse erro, mesmo que no seu coração você ache que você não é capaz de deixar de trair o seu esposo, a sua esposa, peça a ajuda de Deus, porque é só Ele que nos liberta do pecado, dos nossos desejos maus, não é? E Ele vai te ajudar. Não insista no erro, não é? Não continue, isso não vai te trazer felicidade, nem para você, nem para ninguém. Busque ajuda de profissionais, busque ajuda divina, Deus vai te ajudar e Ele quer abençoar a sua família de uma forma tão especial que você nem imagina, não é? E o perdão, ele foi feito para ser usado. Vai sarar quando você aprender a perdoar. E perdoar também é uma decisão. Perdoar é uma escolha, é uma decisão. E perdoar não é um favor que você faz para o outro. É para você. É para você. Não é para você. Então a vida é a dois, mas vida é carreira solo. Né? O casamento é uma vida a dois. Mas vamos lembrar que vida é carreira solo. Então a gente precisa cuidar da nossa individualidade, do nosso auto-amor. A gente precisa se amar. Quando a gente se amar, a gente vai estar muito mais preparado para dar amor para o outro e para receber o amor do outro. E a gente quer te oferecer um presente. Eu sei que esse assunto ele é bem extenso, muitas pessoas sofrem com isso e o nosso desejo é que você não sofra mais com essa situação. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre esse assunto, a revista Entre Família vai te ajudar bastante. A Natasha vai mostrar aqui no Facebook dela. Você pode solicitar essa revista gratuitamente aqui no nosso programa. Ela fala também sobre este assunto que nós tratamos aqui, sobre o adultério, sobre o divórcio, fala sobre o sexo no casamento, entre outros assuntos, sobre filhos. É bem interessante. Eu tenho certeza que essa revista foi preparada e inspirada por Deus. Tenho certeza. Eu tenho certeza também que vai ajudar bastante a sua família. Portanto, peça agora aqui no nosso WhatsApp, 998 20 7343.
Infelizmente, o programa de hoje fica por aqui, mas na Acabou. próxima semana tem muito mais. Tem mais. Eu Vamos posso deixar uma decidir, mensagem né? final, Gisele? Pode? Posso? Para os casais, conversem sobre sexo, fala de sexo, fala o que você gosta, fala como você gosta, fala do que você tem vergonha, fala como que você aprendeu sobre sexo, fala como que teus pais te ensinaram, ou como que uma professora, ou um tio, enfim, conta sobre sua vida sexual, seu aprendizado sexual. O casal precisa conversar sobre sexo. Sexo foi um assunto muito tabu, mas agora, graças a Deus, a gente tem mais liberdade para falar sobre isso. E precisa sim falar sobre isso. Essa associação entre sexo e pecado, sexo e coisa suja, é uma associação muito nociva, é uma associação doentia. Sexo é algo maravilhoso que te conecta com o divino, que te conecta com o outro, que restabelece a intimidade com o outro. Então, converse sobre sexo. Sexo é para ser feito, mas também é para ser conversado pelos casais, entre os casais. E o tema, Gisele, do próximo... A gente não pensou. Vamos deixar no ar, assim, de anúncio durante a semana? Eu posso sugerir um agora? Então vamos sugerir um tema agora. Já que a gente vem falamos sobre... Foi sobre... Ai, meu Deus, fugiu amor romântico. Isso. Falamos sobre amor romântico. Fizemos 2 programas sobre infidelidade. Então, para a gente poder dar uma continuidade no tema, nós vamos falar sobre intimidade do casal. Como o casal constrói a intimidade? Porque a intimidade, ela reforça o relacionamento. Então, a gente vai falar de intimidade. Intimidade não é dormir na mesma cama. Intimidade não é fazer sexo. Então, nós vamos falar sobre intimidade. Pode ser? Pode. O que os ouvintes acham? Deem um feedback aí para nós. Deem um retorno pra gente. E mande suas perguntas. Eu quero agradecer imensamente a confiança de vocês e a participação de vocês. Nos últimos programas, a gente tem cada dia mais recebido mais mensagens, né, Gisele, mais participação. E isso deixa a gente muito grato, muito feliz. Então, eu quero pedir que vocês continuem contribuindo com o programa, compartilhem os vídeos, clica agora aí, compartilha o vídeo de hoje, ajuda a gente a levar essa mensagem para que a gente tenha uma vida mais livre e mais leve. Isso aí, não esqueça de pedir gratuitamente aqui também no programa a revista Entre Família, que vai te ajudar bastante neste assunto, tá bom? Um beijo grande no coração, continue ligado aqui na nossa programação, né? Terça-feira a gente volta, então. Terça-feira a gente volta com o tema intimidade no casamento. Isso aí. Um beijo grande, gente. Até a próxima. Um beijo. Pessoal do Facebook, muito obrigada pela participação de vocês. É sempre ótimo. Vicente, obrigado pelo toque que você deu do áudio da Gisele. A gente vai ter que resolver isso aqui, né, Gisele? Colocar o microfone perto. É porque, gente, eu fico aqui no meu celular, a Gisele tá aqui do meu lado. Olha, eu vou virar pra vocês verem como é que é, ó. Fica longe, eu fico muito longe. Gisele fica um pouquinho longe do microfone do celular, mas a gente vai dar um jeito de resolver isso. Compartilha esse vídeo, ajuda a gente a espalhar essa mensagem. Daqui a pouco eu jogo no YouTube, tem o meu canal do YouTube, se inscreva no canal, compartilha, curte, deixa seu comentário. É muito importante a participação de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo programa para falar sobre intimidade no casamento.